Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos logo para a nossa aula de hoje. Hoje, gente, eu ainda quero falar sobre máximos e mínimos, só que agora vai ter um detalhe muito importante, porque agora a gente vai tratar sobre máximos e mínimos em compactos. Ou seja, em conjuntos compactos. Mas antes, eu queria só lembrar vocês como é que a gente fazia lá no cálculo 1. Bom, lá no cálculo 1 você já está acostumado a resolver problemas de máximos e mínimos. Tem lá o teste da primeira derivada, o teste da segunda. Então você tem uma função, o que você faz? Você deriva igual a zero. Para quê? Para achar ponto crítico. Achou ponto crítico, você aplica um dos testes, ou o primeiro teste ou o segundo teste. Isso no cálculo 1. Só que lá no cálculo 1 vocês aprenderam o que a gente chamava de método do intervalo fechado. Vocês lembram disso? Método do intervalo fechado? Quando é que você aplicava esse método? Era quando o seu domínio da função era o intervalo fechado. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui uma função. A nossa função, vamos colocar ela como sendo f de x igual a x². Isso aqui a gente já conhece ela. Se eu fosse desenhar essa função, você sabe que o gráfico dela é uma parábola. Só que lá no cálculo 1, tinha situações onde o domínio da minha função não era toda reta. O domínio era só o intervalo fechado. Por exemplo, então digamos que nesse caso aqui, o domínio da minha função f é só o intervalo de -1 a 2. Então, eu não vou olhar para a reta inteira, eu vou olhar só para esse pedaço aqui. Olhando só para esse pedaço, o gráfico dela, ele fica assim. Aqui, nós temos um gráfico mais ou menos assim, ou seja, ele é só um pedaço da parábola inteira, como a gente conhece. Tá? Então, o meu gráfico aqui, ele começa em -1, aqui no meu domínio, e ele termina em 2. Nessa situação, gente, existe uma outra forma de você calcular os pontos de máximos e mínimos. Aliás, você aprendia no cálculo 1 que quando você tinha um intervalo fechado e a sua função era contínua, então com certeza você ia ter um ponto de máximo absoluto e um ponto de mínimo absoluto. Você tinha um teorema para isso. Era o teorema de Weierstrass. O teorema de Weierstrass dizia que se a tua função era contínua e o teu intervalo era fechado, isso no cálculo 1, então pronto, você já poderia garantir que aquela função ela assumia o máximo global e o mínimo global. Mas como você fazia isso? Qual era o passo a passo? Então, a primeira coisa que a gente fazia era derivar nossa função igual a zero. Ou seja, a gente tinha que achar pontos críticos dentro desse intervalo. Esse era o primeiro passo. Então, a gente vinha, o primeiro passo, a gente derivava a função igualava a zero. Isso para quê? Para achar ponto crítico. A derivada aqui é 2x igual a zero. X igual a zero. Aí você se perguntava, esse ponto crítico que você achou, ele está dentro do intervalo? Nesse caso, está ou não está? Tá, né? Tá, porque zero está entre -1 e 2. Então, esse ponto aqui, ele está no intervalo aberto de -1 a 2. Então, nós encontramos um ponto crítico dentro do intervalo aberto, na parte de dentro do meu intervalo. Depois, o que você fazia? Você calculava a imagem da tua função nos pontos críticos que você achou dentro do intervalo e onde? Nos extremos do intervalo. Era isso que você fazia. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o que a gente ia ter que fazer? A gente ia ter que calcular o valor da minha função no ponto crítico que eu achei, ou seja, ter que calcular o f de zero, mas também ia precisar calcular o valor da função nos extremos do meu intervalo, ou seja, no -1 e no 2. A gente fazia isso, Aí, como a minha função é x², então em 0 ela é 0, em -1 ela é 1, em 2 ela é 4. Ou seja, depois que você calculava a imagem da função nos pontos críticos e nos extremos do intervalo, agora era a hora de comparar. Qual desses valores é o maior valor? 4.
Então, 4 é o valor máximo absoluto. E quem é o ponto de máximo absoluto? X igual a 2. Desses três, quem é o menor valor? O menor valor é 0. Então, 0 é o valor mínimo absoluto. E, nesse caso, também x igual a 0 é o ponto de mínimo absoluto. Então, nem sempre os seus máximos e mínimos estariam nos pontos críticos. Eles poderiam estar também nas fronteiras, seja na parte, nos extremos do nosso intervalo. Então, era isso que a gente fazia. Nota também, gente, que aqui eu não precisava aplicar o teste, ou da primeira derivada ou da segunda derivada. Não precisava. Porque, pelo teorema, e até intuitivamente vendo, o máximo ou mínimo, com certeza, ou vai estar nos extremos, ou vai estar aqui nesses pontos críticos que a gente vai estar. Então, não precisa aplicar o teste. Por quê? Porque meu domínio, ó, ele é limitado. Tá? Então, não tem como fugir disso. Então, se a minha função é contínua, com certeza, o meu mínimo ou o meu máximo, e o meu máximo, eles vão estar entre esses candidatos aqui. Entre os pontos críticos ou entre os extremos. Então, essa que era a ideia. Em cálculo 2, o raciocínio vai ser o mesmo. Só que, assim, tem uma diferença crucial aqui. E a diferença é justamente nos conjuntos. Porque em cálculo 2, como é um domínio do meu conjunto? Né? Como é que é o domínio? Porque aqui, o meu domínio era só um intervalo. E a fronteira, vamos falar assim, a fronteira do meu domínio, do meu intervalo, era só 2 pontos. Era o extremo da esquerda e o extremo da direita. Era só isso. Só que em cálculo 2, o meu domínio ele é mais complexo. Porque, por exemplo, em cálculo 2, você vai ter uma superfície. Sei lá, imagina aqui uma superfície assim. Isso aqui é só o teu gráfico, né? Como é o teu domínio? Teu domínio está aqui embaixo. Aqui embaixo você pode ter algo assim, ó. Então, ó, aqui seria o gráfico de uma função de 2 variáveis. E aqui seria o domínio dela. Agora, perceba que agora, para o domínio, ele é um pouco mais complexo que um intervalo só. Então, aqui, gente, eu preciso definir com vocês, e eu vou gastar um tempinho nisso, o que é para a gente agora, por exemplo, um conjunto fechado. O que é para a gente um conjunto limitado? E mais, o que vai ser para a gente um conjunto compacto? Porque nós precisamos ter um conjunto compacto aqui no meu domínio para que eu consiga aplicar o mesmo teorema do cálculo 1. E outra, o que vai ser a fronteira do meu domínio agora? Então, tudo isso são coisas que a gente vai definir agora. Mas para eu definir essas coisas, eu não vou olhar, por enquanto, para o gráfico da minha função. Eu vou olhar só para o domínio. Tá? Então, eu vou estar sempre olhando aqui no R2. Então, por exemplo, se eu fosse pegar esse domínio aqui, olhar só para ele, ele está no plano. É como se eu tivesse um retângulo aqui. Como se eu tivesse algo assim. A primeira coisa que eu quero definir com vocês é o seguinte. Claro que esse plano, ou melhor, esse domínio aqui, ó, esse conjunto, ele é feito de pontos. São infinitos pontos aqui. E eu quero classificar esses pontos. Eu primeiro vou definir com vocês o que é um ponto interior. Claro que só de falar para vocês, gente, ponto interior, o que você imagina? Um ponto que está dentro. Mas é isso mesmo, intuitivamente falando, é isso mesmo. Por exemplo, esse ponto aqui, vocês classificariam ele como um ponto interior do meu conjunto? Sim ou não? Sim. Esse ponto aqui, vocês classificariam ele como um ponto interior desse conjunto aqui? Não. Agora, esse ponto aqui, vocês classificariam ele como um ponto interior? O que vocês acham? Não, não é também. Então, vamos definir algumas coisas aqui. Primeiro, o que vai ser o ponto interior? Gente, ponto interior é quando é possível você desenhar uma bola aberta, e ele é o centro dessa bola, e toda a bola está contida dentro do seu conjunto. Tá? Então, por exemplo, por que esse ponto aqui é um ponto interior? Porque se eu faço uma bola aberta, centro nele e raio assim, ó, essa bola, ela está totalmente dentro do conjunto? Sim.
Então pronto, ele é considerado um ponto interior. Aí você vai dizer, professor, mas se eu fizesse um raio maior, ela não ia estar contida. Tudo bem, mas eu só preciso que para algum raio, essa bola aberta esteja dentro do meu conjunto. Pode ser um raio de 1 milímetro? Pode. Pode ser um raio de 0,00001 milímetro? Pode. Aí você vai dizer, professor, então qualquer ponto vai ser ponto interior assim. Será? Bora voltar para esse daqui, ó. Esse daqui. Por menor que seja o raio de uma bola aberta de centro nele, por menor que seja o raio, essa bola aberta vai estar totalmente contida no meu conjunto? O que vocês acham? Não. Então, isso aqui é um ponto interior. Posso classificar. Isso aqui eu posso classificar como um ponto interior. Porque existe uma bola aberta de centro nele que está totalmente dentro do meu conjunto. Agora aqui não. Qualquer bola aberta de centro nele vai ter pontos que vão estar fora do meu conjunto. Porém, gente, esse ponto aqui eu posso dar uma outra classificação para ele. Eu vou chamar ele de ponto de fronteira. E o que vai ser para a gente um ponto de fronteira? Ponto de fronteira. Ponto de fronteira é um ponto que quando você desenha uma bola aberta de centro nele, essa bola ela sempre vai conter pontos, pelo menos um ponto que é dentro, que faz parte do meu conjunto, e pelo menos um ponto que não faz parte do meu conjunto. Por isso que é uma fronteira, porque você está entre dois lados. Então, de um lado você tem pontos, você está dentro do seu domínio, só que do outro lado você está fora do seu domínio. Isso que a gente chama de ponto de fronteira. Mas claro que tudo isso que eu falei é intuitivo. Se eu fosse pedir para você, classifique os pontos em ponto interior ou ponto de fronteira, com certeza você saberia me dizer quem são os pontos de fronteira e quem são os pontos interiores. Então, aqui, ó, nesse conjunto, se eu pedisse para você, desenha para mim só os pontos da fronteira. Quem são os pontos da fronteira? É justamente o retângulo, ou seja, é a borda do meu conjunto. Então, nesse caso aqui, ó, a minha fronteira, ela seria isso daqui, sem considerar os pontos de dentro. E se eu pedisse para você, desenha para mim só os pontos que estão no interior do meu conjunto. Aí como é que você faria? Você faria assim, ó. Você ia ter que desenhar o retângulo. Aí você ia, ó, achurar dentro dele, para dizer que todo mundo que está aqui dentro faz parte do seu conjunto, mas a borda não faz parte, se eu quero só a parte interior. Como é que eu faço para dizer que a borda não faz parte? Aí eu deixo ela assim, ó, pontilhada, tracejada. Aí, então, nesse caso aqui, ó, então aqui eu tenho a fronteira do meu conjunto. E aqui eu tenho o interior do meu conjunto. Tudo bem, gente? Agora, olha só. O que vai ser para a gente um conjunto aberto? Porque até então, conjunto aberto para a gente, lá do cálculo 1, era um intervalo aberto. Ou seja, os extremos não faziam parte do meu conjunto. Basicamente era isso, na maioria dos casos. E aqui, em cálculo 2, o que vai ser um conjunto aberto? Um conjunto aberto é um conjunto onde todos os pontos são pontos interiores. Você não tem nenhum ponto de fronteira. Mas é possível isso? É. Eu vou te dar um exemplo. Olha só. Olha esse exemplo bem aqui. Se eu pedisse para você desenhar x² mais y² menor que 1, você saberia desenhar esse gráfico aqui dessa equação? Saberia. O que você faria? Você colocaria aqui uma circunferência e você está falando só dos pontos de dentro. Só que a circunferência não faz parte do teu conjunto, porque aqui é menor, não é igual. Então, ó, eu tiraria a minha circunferência. Então, isso aqui é um exemplo de um conjunto aberto. Porque mesmo onde ele tem fronteira, essa fronteira não faz parte do meu conjunto. Então, todos os pontos dele são pontos interiores. Deu para entender, gente, essa classificação? Então, você já sabe o que é um ponto interior, um ponto de fronteira e um conjunto aberto?
Todo mundo já sabe? Então pronto. Então, essa definição de conjunto aberto é importante para a gente definir o que, que vai ser um conjunto fechado e depois o que, que vai ser um conjunto compacto. Mas vamos aqui no nosso slide, rapidamente para dar as definições formais para vocês. Então hoje é a aula 20, estamos falando sobre máximos e mínimos em conjuntos compactos. Quero primeiro falar sobre o que é um conjunto compacto. Então já te disse o que é um ponto interior. Um ponto interior de um conjunto é quando existe uma bola aberta de centro nele, de modo que a bola inteira está dentro do seu conjunto. E nós dizemos que um conjunto ele é um conjunto aberto se todos os pontos dele são pontos interiores, conforme eu ilustrei aqui para vocês no quadro. Além disso, já falei para vocês que um ponto de fronteira é quando toda bola aberta de centro nele vai ter pelo menos um ponto que está no conjunto e um ponto que não está no conjunto. Esse é um ponto de fronteira. Se eu for considerar só os pontos de fronteira, eu vou chamar esse conjunto de fronteira. Não, o que é a fronteira? É o conjunto que tem os pontos de fronteira. Né? Isso é lógico, né? É óbvio. Muito bem. Então, bora ver se a gente aprendeu mesmo. Isso aqui é importantíssimo. Determine a fronteira dos conjuntos abaixo. Esse exercício aqui, gente, ele parece um exercício assim meio sem muita importância, mas ele é muito importante, não só para esse assunto de hoje, mas também para integrais. Então, preciso que você preste atenção em como você define fronteiras, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, vou fazer aqui no quadro. Isso aí, gente, é para você fixar o entendimento do que é a fronteira de um conjunto. Então, letra A, o conjunto é o seguinte, ó, é um conjunto do R2, tal que X é positivo e Y é positivo. Eu já vou colocar o item B aqui também no quadro. Aí já no item B, você tem um conjunto B, que é igual ele é um conjunto do R2, tal que X é maior ou igual a 0 e Y é maior ou igual a 0. Vamos fazer logo esses dois aí. Olha só. Para você determinar a fronteira de um conjunto, primeiro é importante que você saiba determinar o conjunto em si. Então, como é o seu conjunto? Você sabe desenhar esse conjunto? Se eu pedisse para você, questão de prova, isso aqui não tem a ver nem com o assunto de hoje. Quer dizer, tem a ver, mas não é a primeira vez que você está vendo ele. Isso daqui você já deveria saber fazer. Se eu pedir para você, faça um esboço desse conjunto aqui, o que você faria? Primeira coisa, você ia localizar onde está o seu conjunto. Ele está no R3? Ele está no R2? Ele está no R1? Onde é que ele está? Nesse caso, ele está no R2. Então, para desenhar aqui esse conjunto, você faz o plano cartesiano. Está aqui o plano cartesiano. Só que esse conjunto, ele é o plano cartesiano inteiro? Não. Ele é os pontos, tais que x tem que ser positivo e o y também tem que ser positivo. Ou seja, todo esse plano cartesiano aqui, onde é que x é positivo e y é positivo? Os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, no primeiro quadrante, os dois são positivos ao mesmo tempo? São. Então, já vou aqui, ó. Vou pintar aqui, primeiro quadrante. Vou aqui, ó, dizer que ele faz parte. No segundo quadrante, o x é positivo? Não, então ele não faz parte do conjunto. No terceiro, o x é positivo? Não, também, então não faz parte. No quarto, o x é positivo? É, mas o y é positivo também? Não. Então, o único quadrante onde os dois são positivos é o primeiro. Então, quem é o meu conjunto? O meu conjunto, nesse caso aqui, é esse primeiro quadrante. Mas agora eu vou te perguntar o seguinte, ó. Esses pontos que estão bem aqui, ó, em cima do eixo X, eles fazem parte desse conjunto? O que vocês acham? Faz parte do conjunto? Não faz parte.
Por que não faz parte? Porque em cima do eixo x, o y vale quanto, gente? Em cima do eixo vale 0. E o y pode ser 0 aqui? Não. Tá? Então, esse pessoal que está em cima do eixo não faz parte. E o pessoal que está aqui, ó, em cima do eixo y, faz parte? O que vocês acham? Também não. Por quê? Porque todo mundo que está em cima do eixo y é quando x é 0. Então, ó, esse pessoal que eu marquei aqui não faz parte do meu conjunto. Porém, você concorda comigo que esses pontos, eles pelo menos fazem a fronteira do meu conjunto, a borda do meu conjunto, o limite do meu conjunto, né? Já que todo mundo que está aqui, ó, se eu pegar uma bola aberta, eu vou ter gente que está dentro do conjunto e gente que está fora. Então, isso daqui é a fronteira do meu conjunto. Como é que eu vou fazer para dizer que é a minha fronteira, mas que não faz parte do conjunto? Aí eu vou fazer assim, ó. Só desenhar essas linhas assim. Ó, então eu estou dizendo que essa parte aqui não faz parte do meu conjunto, mas eu quero dizer que pelo menos é a fronteira dele. A mesma coisa aqui, ó. Tá? Então, a minha fronteira, eu posso até resumir ela em duas semirretas. Ela é composta por essa semirreta aqui, ó, começa em 0 e vai embora, e essa daqui começa em 0 também e vai embora. Perceba que é só uma semirreta, tá? Não é o eixo inteiro, porque esses pontos aqui de baixo, ó, já não fazem parte da minha fronteira. Porque se você pegar uma bola aberta aqui, não tem ninguém que é do conjunto. Então, isso aqui não é fronteira. Pronto. Então, ó, desenhar é minha fronteira. Só que desenhar é uma coisa. Outra coisa é você descrever essa fronteira. E assim, eu já adianto para vocês que se cair na prova alguma coisa sobre fronteira, eu vou querer que você não apenas desenhe a fronteira, mas descreva a fronteira. E como é que faz isso? Vou ensinar agora. Olha, eu já mostrei para vocês que essa minha fronteira, eu posso dividir ela em duas partes. Dessa semirreta aqui e dessa daqui. Então, eu vou chamar essa semirreta aqui, horizontal, de A1. É um conjunto A1. E eu vou chamar essa semirreta vertical de A2. Então, olha só, a minha fronteira, vou escrever assim, fronte é de fronteira. A fronteira do meu conjunto A, ela é essa minha semirreta, que eu estou chamando de A1, unido com aquela outra semirreta que eu chamei de A2. Agora falta dizer quem é A1 e quem é A2. Não basta só eu apontar para o meu desenho. Ah, A1 é isso daqui. Não. Tem que descrever também. Então, quem é A1? Ó, e essa aqui é a parte principal, gente. Quem é A1? A1 são os pontos, olha só. O que acontece só aqui, ó, na semirreta A1? Tem alguma característica em comum? Todos esses pontos aqui de A1, tem alguma característica em comum entre eles? O que vocês acham? Eu só quero uma semelhança. Todo mundo que está em cima dessa semirreta do eixo X tem uma característica em comum. Vocês sabem dizer qual é? Todo mundo é maior que 0. Gostei. Gostei, realmente essa é. Mas eu queria uma outra. Boa. Em todas elas o y é 0. Então, todo mundo compartilha o fato de que y é 0. Então, eu posso dizer que quem faz parte desse conjunto aqui são os pontos x e 0. Então, escrevendo assim, já estou dizendo que o meu y sempre é 0. Então, são os pontos x0, ou seja, o x está variando e o y está parado no 0. Só que o x, ele vai ser o quê? Maior que 0. Maior ou igual? Só maior ou maior ou igual? Aí depende, né? Aqui, se o x for 0, eu estou bem aqui, na origem. A origem faz parte da minha fronteira. O que vocês acham? Ele é um ponto de fronteira? Bora. O que diz a definição? Se eu pego aqui, ó, uma bola aberta de centro na fronteira, essa bola aberta vai ter pelo menos um ponto que está no conjunto e um ponto que está fora? Sim ou não, gente? Sim. Então, a origem faz parte da fronteira? Faz também. Então, aqui, ó, eu coloco x maior ou igual que 0. Então, quem é 1? É o conjunto dos pontos dos pares x0
tais que x é maior ou igual que 0. Então, quando eu escrevo assim, eu estou identificando só essa semirreta aqui. Seguindo o mesmo raciocínio, quem é A2? A2, ó, são esses pontos aqui. O que eles têm em comum do A2? O que eles têm em comum? O x é 0. Então, eles são os pares 0 em x e o y está variando. Então, vou escrever assim, ó, é o par 0 em x e y. Tais que y é maior ou igual que 0. Então, pronto. Agora sim, eu terminei de descrever a minha fronteira. Então, para a prova de vocês, eu preciso que você saiba fazer essa descrição que eu acabei de fazer. Tá bom? Bom, você poderia escrever de outro jeito isso aqui também, mas eu acho que esse aqui é o mais enxuto, é o melhor, por isso que eu normalmente uso ele. Mas outro jeito de escrever isso daí seria assim, ó, A1 igual aos pontos x e y pertencentes ao R2, tais que x maior que 0 e y igual a 0. Ó, então isso aqui seria uma outra forma de descrever esse conjunto aqui, só que seria uma forma um pouco maior. Tá? Mas você pode usar essa maneira aqui, que fica até mais simples. Pronto, terminamos. Vamos para o item B agora. No item B, perceba que aqui é bem parecido com o item A. Por quê? Quem é o meu conjunto B? O meu conjunto B são os pontos tais que x tem que ser maior ou igual que 0 e y tem que ser maior ou igual que 0. Os dois. Então, ó, quem é esse conjunto? Bom, eu já sei que aqui, ó, no primeiro quadrante, os dois são positivos. Então, ele faz parte do meu conjunto. Então, vou colocar assim, ó, faz parte do meu conjunto. Eu já sei que aqui, ó, no segundo quadrante e no terceiro quadrante, o x é negativo. Então, ele não vai fazer parte aqui. E aqui no quarto quadrante, o y é negativo. Então, ele também não faz parte. Tá, mas agora qual vai ser a diferença aqui? Porque eu tô dizendo que o x ele também pode ser igual a 0. E o y também pode ser igual a 0. Então, nesse caso, quem vai entrar aqui? Vai entrar esse pessoal aqui, ó. A origem vai entrar, porque a origem os dois são 0. Vai entrar essa semirreta aqui, ó. Porque nessa semirreta, o y é 0 e o x é positivo. E vai entrar essa semirreta aqui, ó. Porque nessa semirreta, o x é 0 e o y é positivo. Eu te pergunto o seguinte agora. Esses pontos bem aqui, ó, bem aqui, fazem parte desse conjunto? O que você acha? Sim ou não? Não faz parte. Ah, professor, mas aqui o x não é 0? É, o x é 0. Mas o y aqui é negativo. O y não pode ser negativo. Tá? Então, terminou. Então, esse daqui é o desenho do meu conjunto. Agora eu te pergunto o seguinte. A fronteira do conjunto B vai ser igual à fronteira do conjunto A? O que você acha? Então, por exemplo, primeira coisa, o conjunto A é igual ao conjunto B? O que você acha? O conjunto A é igual ao conjunto B, sim ou não? Não. Por que não? Porque no conjunto A, ó, esses pontos aqui não fazem parte, ó, tanto que eu deixei essa linha aqui sem ser contínua. Ó. Aqui eles fazem parte. Então, os conjuntos não são iguais. Mas a fronteira deles é igual? O que você acha? A fronteira deles é igual? A resposta é sim. É a mesma fronteira. Porque ó, a borda deles, o limite deles é igual. A única diferença é que nesse primeiro exemplo, a fronteira não faz parte do conjunto. E nesse segundo, a fronteira ela vai fazer parte do conjunto. Tá? Então aqui ó, vou chamar, mesma coisa, vou chamar aqui de B1 e aqui eu vou chamar de B2. Então a minha fronteira do conjunto B vai ser a união de B1 e B2. B1 e B2. Quem é B1? B1 são os pontos onde y é sempre 0. Então são os pares x0, tais que x é maior ou igual que 0. E B2 são os pontos tais que x é sempre 0 e o y está variando, mas para valores maiores ou iguais que 0. Pronto.
Gente, por favor, alguém tem alguma dúvida nisso que a gente fez agora? Se eu pedir para você, na prova, desenhe essa fronteira e descreva, determine a fronteira do conjunto, você vai saber fazer desse jeito que a gente está colocando? Ok, vamos para o item C agora. Então, ó, vamos voltar para o slide, só falta um exercício. O item C. O item C, vou fazer aqui não. Item C. Eu tenho x e y pertence ao R2, tal que x² mais y² é menor ou igual que 1. Vamos lá. Esse daqui acho que seria o mais fácil, né, porque vocês já estão mais acostumados com ele. Então, o que diz aqui? Esse conjunto são os pontos do R2, tais que obedecem a essa desigualdade aqui. Só que essa desigualdade, se fosse uma igualdade, isso aqui é a equação da circunferência. Centro, onde é que está o centro? Na origem. E qual é o raio? O raio é 1. Tá? Então, você desenharia aqui uma circunferência de centro na origem, raio 1, e pegaria os pontos que estão na circunferência e os pontos de dentro, que aqui é menor. Então, esse daqui é o nosso conjunto C. Nesse caso, quem é a fronteira dele? Porque o conjunto em si ele é um disco. Quem é a fronteira dele? É a circunferência em si, é a borda dele. São os pontos que eu digo que é igual a 1, que são esses pontos aqui da borda, que é da circunferência. Então, eu posso escrever aqui sim já. Então, fronteira do meu conjunto C vai ser os pontos x e y pertencentes ao R2, tais que x² mais y² é igual a 1. Ó, a diferença é que na fronteira eles são exatamente igual a 1. Então, eu estou pegando só os pontos da minha circunferência. Não estou considerando os pontos de dentro. Existe uma... Aqui já acabou a questão. Terminou. Mas existe uma outra forma também de você descrever essa fronteira, que eu vou ensinar também brevemente, mas você não é obrigado a usá-la. Você pode usar tanto essa quanto a que eu vou ensinar agora. Então, outra forma de descrever a fronteira, eu poderia, se eu quisesse, dizer que a fronteira de C eu poderia dividir ela em duas partes, C1 e C2. Onde C1 poderia ser só a semicircunferência de cima e C2 seria a semicircunferência de baixo. Então, seria assim. Quem é a minha semicircunferência de cima, gente? Deixa eu desenhar aqui de novo, só para não confundir com a outra resolução. Quem é essa semicircunferência aqui, de cima? Ela tem uma função. Ela é y igual a raiz quadrada de 1 menos x². E quem é essa semicircunferência aqui de baixo? Como é que você descreve ela? Ela é y igual a menos a raiz de 1 menos x². Então, eu poderia dizer que C1 é a semicircunferência de cima e C2 é a semicircunferência de baixo. Aí, olha só como é que eu ia escrever. Escrever assim, C1 é igual aos pontos x e o y. Quem é o y? Ele vai ser sempre essa função aqui, 1 menos x². Então, são esses pares aqui. E x está entre o que e o que? Está entre menos 1 e 1. De modo que x está entre menos 1 e 1. Tá? Então, aqui eu estou descrevendo só a semicircunferência de cima. E quem seria a de baixo? A de baixo seria os pontos x
e menos a raiz de 1 menos x², tal que x está entre menos 1 e 1. Então, isso aqui seria uma outra forma de você descrever a fronteira, tá? Uma segunda forma, mas você poderia usar tanto a forma de cima como a forma de baixo. Claro que olhando, né, você vai querer a de cima porque ela é mais simples, ela é só de uma vez. Mas isso daqui pode ser útil para você, dependendo do seu contexto, do que você quer fazer com a sua função. Claro que uma outra forma também seria eu dividir em duas semicircunferências, mas direita e esquerda. Aí eu teria que escrever x em função de y. Também seria uma outra opção de você descrever a sua fronteira. Tá? Todo mundo entendeu as duas resoluções? Tudo certo? Ok. Então, vamos continuar aqui nas nossas definições, porque até agora eu só defini com vocês o que é um conjunto aberto e o que é uma fronteira. Agora eu quero definir o que é um conjunto fechado e depois o que é um conjunto compacto. Em cálculo 1, esses dois conceitos eles acabam ali se misturando, né? A questão, se você tem todo intervalo fechado, ele acaba sendo um conjunto compacto também. E como em cálculo 1 você sempre pega um intervalo fechado para usar o método, aí fechado e compacto, nesse caso, seria a mesma coisa. Mas aqui tem alguma diferença, que a gente vai ver agora. Então, vamos definir, finalmente, o que é para a gente um conjunto fechado. Então, um conjunto fechado é quando o seu complementar, ou seja, o seu conjunto complementar é um aberto. Tá? Então, quando um conjunto vai ser fechado? Quando o complementar dele for um conjunto aberto. O que é um complementar, gente? Vamos ver aqui. Por exemplo, vou usar esse exemplo aqui mesmo. Esse que já está aqui. Vamos aqui para o 4. O que é o complementar de um conjunto? Complementar, assim, da maneira mais simples possível, você pode imaginar como se você pegasse o seu conjunto e removesse ele, aqui no caso do plano cartesiano. Então, pense que você tem o seu conjunto e você removeu ele. Quando você remove o seu conjunto, o que sobra? Então, imagina, você tem todo o plano cartesiano aqui, todo. Só que agora eu vou remover só esses pontos daqui, ó. Se eu removo exatamente esse conjunto, vai ficar aqui um buraco. Algo assim, ó. Do tamanho desse conjunto aqui. E todo o resto ainda está aqui no R2. Ó, então vocês concordam comigo, por exemplo, que esses pontos que eu desenhei aqui, mas unido com esses pontos aqui, eles se complementam para formar todo o R2 de novo? Sim, né? Por isso que eu digo que um é o complementar do outro. Porque quando a gente consegue unir os dois, você tem lá, de novo, o R2. E eles não têm nenhum ponto, no caso, em comum. Aí, nesse caso aqui, gente, olha só. Então, eu removi esse conjunto. Esse daqui é o complementar dele. Eu te pergunto, esse complementar, esse conjunto aqui que ficou, ele é um conjunto aberto? Sim ou não? O que você acha? Ó, eu removi esse conjunto, deixei um buraco aqui, mas os outros pontos ainda estão presentes, do plano cartesiano. Esse conjunto aqui é um conjunto aberto? O que você acha? Sim ou não? Resposta é sim, é um conjunto aberto. Não tem nenhum ponto de fronteira aí. Porque onde seria uma fronteira para ele, aqui, ó, não faz parte do meu conjunto. Então, isso daqui é um conjunto aberto. Então, esse daqui é um conjunto fechado. Por quê? Porque o complementar dele é aberto. Deu para entender? Então, como é que você sabe que o conjunto é fechado? É quando o complementar dele é um aberto. Então, se eu verifiquei aqui, ó, que esse daqui é um aberto, e esse é o complementar desse, então, esse daqui é um fechado. Aí você pode ficar fazendo esses exercícios, né? Com outros conjuntos também. Por exemplo, olha esse conjunto aqui, ó. Se eu fosse remover ele, o
quem sobraria? Sobraria o segundo quadrante, o terceiro quadrante, o quarto quadrante, e essas duas semirretas aqui, ó, essa e essa, também sobrariam, porque aqui elas não fazem parte, ó. Por isso que eu deixei aqui uma linha tracejada. Então, nesse caso, se eu removesse esse conjunto aqui, eu ficaria com isso aqui, ó, gente. Eu ficaria com todo o segundo quadrante, todo o terceiro quadrante, todo o quarto quadrante, ainda ficaria também com esse pessoal aqui, ó. Então, esse é o complementar desse bem aqui, ó. Eles se complementam. Agora eu te pergunto o seguinte: esse conjunto aqui, ele é aberto? O que você acha? Esse conjunto aqui é aberto? A resposta é não. Porque eu tenho ponto de fronteira. Ó. Esse aqui é um ponto de fronteira. Ele faz parte. Então, esse daqui não é aberto. Tá? Então, eu posso dizer que esse daqui é fechado? Não. Ele só seria fechado se o complementar dele fosse aberto. Agora, claro, a gente poderia inverter a pergunta, né? Esse daqui, esse conjunto aqui, é um conjunto aberto? O que vocês acham? Esse daqui, ele é aberto. Então, o complementar dele é fechado. Tá? É esse raciocínio. Bem? Então, se o complementar de um conjunto for aberto, então é porque esse conjunto é fechado. É assim que a gente descobre. Ok, outras definições. Vamos lá. Aqui só uma observação, né? Então, ó, perceba o seguinte, se o teu conjunto é fechado, então significa que a fronteira faz parte do conjunto. Pode observar, pega aí um conjunto fechado, desse que a gente viu, aí tu vai perceber que a fronteira faz parte do conjunto. Agora, o que é um conjunto limitado? Esse é mais fácil da gente dizer, porque assim, um conjunto limitado é quando existe uma bola aberta de centro na origem, tal que todo o meu conjunto está dentro dela. Como assim? Bom, esse é mais fácil da gente falar aqui, ó. Bora voltar para cá. Vou colocar de novo esse conjunto aqui, só que em proporções menores. Está aqui o meu conjunto, meu retângulo. Quando é que eu sei que um conjunto ele é limitado? Quando é possível eu desenhar uma bola aberta de centro na origem, ó, uma bola vai ser na origem, então já que eu desenhei uma aqui, ó, de modo que esse conjunto está dentro dessa bola. Se isso for possível, eu posso dizer então que o meu conjunto é limitado. Então, nesse caso aqui, meu conjunto é limitado. Professor, mas se o raio fosse menor, não ia pegar. Tudo bem, mas pode ser para qualquer raio. Então, você pode aumentar o raio tanto quanto você queira. Se existir pelo menos uma bola aberta que consegue englobar todo o seu conjunto, então você já pode dizer que ele é limitado. Aí você vai dizer, professor, mas eu posso usar um raio de 1 milhão? Pode. 1 bilhão? Pode. Então todo o conjunto vai ser limitado. Será? Bora olhar esse aqui, ó. Esse daqui, gente. Se eu desenhar uma bola aberta de centro na origem com um raio de 1 milhão, mesmo assim ele vai conseguir englobar todo esse conjunto aqui? Não. Não vai. Então esse conjunto aqui é limitado? Não é limitado. Tá? Deu para entender a diferença? Ok. Então pronto. Então, finalmente eu vou dizer o que é um conjunto compacto. Então, vamos dizer que um conjunto é compacto quando, vamos olhar aqui para o slide, quando o meu conjunto é fechado e limitado ao mesmo tempo. Tá? Então, o conjunto vai ser compacto se ele for limitado e fechado. Claro que essa definição, só uma curiosidade para vocês, essa definição ela só está bem definida para conjuntos, espaços de dimensão finita, porque para espaços de dimensão infinita, outras coisas já não intuitivas começam a acontecer. Mas aqui em cálculo 2, falar em um conjunto compacto é falar em um conjunto que ele é fechado e limitado ao mesmo tempo. Tudo bem, então essa é a nossa definição. Agora, para a gente treinar, bora voltar para cá. Vamos voltar para ver se vocês entenderam mesmo.
Esse exemplo aqui que eu estava fazendo desde o início, esse conjunto aqui, ele é fechado? Sim ou não? É. Ele é limitado? É também. Então, posso dizer que ele é compacto? Sim ou não? Posso. Então, isso aqui é um exemplo de um conjunto compacto. Esse daqui agora, vamos para cá. Esse daqui, ele é fechado? Não. Ele é limitado? Não também. Então, ele que não é compacto mesmo. Agora, bora para cá. Esse daqui, ele é fechado? Esse é fechado. Mas ele é limitado? Não. Então, ele é compacto? Não. Tá? Então, ó, até agora, esse não é compacto, porque ele não é nem fechado nem limitado. Esse não é compacto, apesar dele ser fechado, mas ele não é limitado, então ele não é compacto. E, aqui, ó, esse último aqui, ele é fechado? O que vocês acham? Sim. Ele é limitado? Sim, também. Então, ele é compacto? Sim. Então, pronto. Então, quando eu falo de máximos e mínimos em compactos, eu estou falando de conjuntos que são limitados e fechados. Vamos continuar. Vamos para a segunda e última parte da aula de hoje. Vamos falar, então, sobre extremos absolutos. Então, agora que você já sabe o que é um conjunto compacto, eu posso enunciar para você o teorema de Weierstrass, só que agora, versão cálculo 2. O que ele diz? Que se uma função... Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Qual? Desculpa. Aqui. Tá. Perfeito. Gabriel, né? Gabriel, eu digo que ele não é limitado porque para ser limitado, você tem que conseguir, digamos, prender o conjunto em uma bola. Então, por exemplo, esse caso aqui, ó, eu consegui prender esse conjunto em uma bola de centro na origem. Basta eu aumentar um raio, de modo que eu consigo engolir todo o conjunto aqui. Agora, esse daqui, por mais que o raio seja de 1 milhão, por exemplo, mas eu nunca vou conseguir englobar o conjunto inteiro, porque o primeiro quadrante, ele cresce infinitamente. Para cá, isso. Durante todo o primeiro quadrante aqui. E aí, então, nenhuma bola aberta vai conseguir englobar o conjunto inteiro. Aí, por isso que ele não é limitado. Tudo bem? É por isso mesmo. Porque o raio, ele não pode ser infinito. Para um raio fixo, eu tenho que conseguir englobar o meu conjunto. Aí, por isso que ele não é limitado. Tá? Muito bem. Bora voltar para cá. Teorema de Weierstrass. Então, ó, o que diz o teorema? Se a tua função é contínua e o teu conjunto, o teu domínio, o domínio dela é um conjunto compacto, então, com certeza, você pode afirmar que existem extremos absolutos. Então, vai existir um ponto de máximo global e um ponto de mínimo global. Então, o teorema, ele te garante isso. Agora, a pergunta que fica é, beleza, ele me garante, mas como eu consigo calcular esses extremos absolutos? Eu vou usar o teste da segunda derivada de novo? Não, você não vai precisar aplicar o teste agora. Você vai seguir agora um outro passo a passo, que é esse daqui, ó. Então, para determinar, isso aqui é importantíssimo, tá, gente? Depois você pode anotar, pode bater uma foto. Ainda vou colocar logo todos os pontos aqui. Tá aqui. Pode anotar, pode bater foto, mas vamos discutir. Como é que você faz para calcular os extremos de uma função em um conjunto compacto? Primeira coisa, você vai procurar pontos críticos que estejam no interior do seu conjunto. Tá? Então, que nem no cálculo 1, você procura um ponto crítico, depois você analisa, esse ponto crítico, ele está dentro do conjunto ou não, ele está fora, ou ele está na fronteira. Tá? Então, você vai procurar pontos críticos que estão no interior do seu conjunto. Segundo passo, você vai calcular o valor da função nos pontos críticos. Terceiro passo, a gente vai determinar máximos e mínimos na fronteira do meu conjunto e calcular o valor da função nesses máximos e mínimos. Por último, eu vou comparar todos os valores. De todos os valores que eu achei, o valor que é o maior é o máximo e o valor que é menor é o mínimo. É basicamente isso. Então, eu vou procurar ponto crítico dentro do meu conjunto e vou procurar pontos na fronteira do meu conjunto. E depois eu vou calcular a imagem em todos eles. E eu vou comparar, quem tiver o maior valor é o maior, é o máximo global, e quem tiver o menor valor é o mínimo global. É assim que funciona.
mas vamos treinar para ficar mais fácil. Então, ó, vamos determinar o máximo e o mínimo desta função nesse conjunto D que aparece aí embaixo. Então, essa a gente vai fazer um pouco com calma, mas ela é bem interessante. Essas questões são um pouquinho demoradas, gente, um pouquinho. Mas assim, mas ainda assim dá tempo de resolver tranquilamente em 20 minutos. Vamos lá. Ele me dá uma função que é 2x² mais y² menos 2 vezes x vezes y mais x menos y. Aí, ó, o meu conjunto D são os pontos x e y que pertencem ao R2, tais que o x está entre 0 e 2 e o y também. Pronto. Bom, gente, numa questão dessa, acho que uma das primeiras coisas que você pode fazer é desenhar o seu conjunto, até para você ver se ele é realmente um conjunto compacto. Então, ó, quem é esse conjunto? Vamos lá, o conjunto D são os pontos que fazem parte do R2, do plano, só que o x está entre 0 e 2, e o y também está entre 0 e 2. Então, por exemplo, se eu fosse fazer aqui, ó. Bom, onde é que estão os pontos x igual a 0? X igual a 0 é esse pessoal aqui tudinho, ó. E quem são os pontos x igual a 2? X igual a 2, poderia colocar bem aqui, ó. Então, nesse caso, o x está entre 0 e 2. Então, o x estaria entre esse pessoal aqui. Só que o y também está entre 0 e 2. Onde é que está o y igual a 0? Y igual a 0 é essa reta aqui, horizontal. E o y igual a 2? Seria essa outra aqui. Então, o y está dentro dessa faixa e o x está dentro dessa faixa aqui. Então, quando eu pego essa faixa e faço interseção com essa outra faixa, o que que fica? Eu fico com um quadrado. Então, esse conjunto aqui é um quadrado de lado 2, mais os pontos de dentro dele. Então, isso aqui foi só para explicar, mas eu vou desenhar aqui de novo o quadrado. Então, eu marco x igual a 0, marco x igual a 2, marco y igual a 0, marco y igual a 2, e está aqui o nosso conjunto. Eu te pergunto, esse conjunto aqui, ele é limitado? É. Ele é fechado? É também. Então, ele é compacto? Sim. Então, ou seja, eu quero procurar máximos e mínimos de uma função que é contínua em um conjunto compacto. Eu vou conseguir achar, então, o máximo e o mínimo global? Vou. Então, agora vai começar a resolução. O primeiro passo aqui, esse aqui eu estou chamando de conjunto D. Então, vamos lá. O primeiro passo é achar ponto crítico. Vou colocar assim. Pontos críticos. Aí, pelo menos essa parte você já está cansado de fazer, né? Vou derivar a minha função. Calcular derivada em relação a x. Vai ficar 4x menos 2 vezes y. 4x, aqui vai zerar, menos 2 vezes y, mais 1, e aqui vai zerar. Agora, eu vou derivar em relação a y. Para essa função, a gente já até fez isso daqui, de achar ponto crítico. Aí aqui vai zerar, aqui vai ser 2y, eu vou colocar aqui. Aqui menos 2x, menos 2x. Aqui vai zerar, aqui vai ser menos 1. Calculei as derivadas parciais de primeira ordem, igual a 0, para poder achar ponto crítico. Então, tem que resolver esse sistema. Para resolver, eu vou logo somar
a minha equação de cima com a equação de baixo. Porque na hora que eu faço isso, esse simplifica com esse, e esse daqui com esse daqui. Vai ficar 4x menos 2x é 2x, igual a zero. Ou seja, o x é zero. Agora tem que achar o valor de y. Então eu vou substituir o x em alguma das equações. Vou substituir logo nessa equação aqui de baixo. Quando eu faço isso, o x é zero, vai zerar, que vai ficar só 2y igual a 1. Esse menos 1 fica positivo. Então, o meu y ele é igual a meio. Aqui. Y é igual a meio. Então, o meu ponto crítico que eu achei só foi 1, e foi o ponto 0 em x e meio em y. Detalhe. Agora você vai ter que ver. Esse ponto 0 em x, meio em y, ele é um ponto interior do meu conjunto? O que você acha? Ele é um ponto interior? Vamos ver. Onde é que está o 0 em x, meio em y? Bom, 0 em x está aqui, meio y seria bem aqui. Esse ponto bem aqui, ele é um ponto interior do meu conjunto? Não. Ele é um ponto de fronteira, mas ele não é um ponto interior. Então, por enquanto, eu vou ignorar ele. Porque eu só faria alguma coisa com ele, de calcular o valor na função, se ele fosse um ponto interior. Pelo menos é isso que diz a regra. Tá? Mas ele vai aparecer depois, não se preocupe. Mas, por enquanto, eu vou ignorá-lo. Então, ó, por que eu vou ignorar? Porque, vou colocar aqui, ó, esse ponto não pertence ao interior. Vou colocar assim, int é interior. Interior do meu conjunto D. Por isso que eu vou ignorar. Se ele fizesse parte do meu interior, o que eu faria agora? Calcularia o valor da função nesse ponto. Mas como ele não faz parte, está ignorado. Pelo menos por enquanto. Bom, gente, segundo passo. Aqui eu vou ensinar uma dica para vocês. Assim, uma dica muito importante. Qual é a dica? Toda vez, olha só, presta atenção que essa dica vale o teu 9 da prova. Toda vez que o teu conjunto tem que ser compacto, você já sabe, mas toda vez que ele é um polígono, aqui ó, você tem um quadrado, ou seja, ele tem vértices, então vale a pena você reservar uma parte do seu tempo para calcular o valor da função nos vértices. Tá? Então olha só, toda vez que o teu domínio é um polígono, a tua fronteira é um polígono, vale a pena você, antes de olhar, na hora que você for olhar para a fronteira em si, a primeira coisa que você vai fazer é calcular o valor da tua função nos vértices desse polígono. Tudo bem, gente? Assim, isso é só uma dica, você vai entender daqui a pouco por que ela é importante para a gente, mas já vai anotando aí. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o valor da função nos vértices, no caso aqui é um retângulo, é um quadrado. Então, eu vou calcular o valor da função nesse ponto aqui, neste daqui e neste daqui. Cada ponto que eu calcular já vai ser um candidato a máximo ou mínimo, mas isso a gente só vai ver já no final da resolução. Mas já vai ser um candidato. Então, ó, segundo passo, eu vou olhar para os vértices. Claro que isso aqui só serve se o teu conjunto for um polígono, né? Porque se for, por exemplo, uma circunferência, aí isso aqui não vai ter essa etapa. Então, ó, vamos lá. Quero calcular o valor da função na origem, no 0, 0. Calcular na origem porque é o mais fácil logo, né? Vamos calcular aqui na origem. Bom, na origem é quando x e y são 0. Então, se eu zerar o x e o y aqui, ó, 0, 0, 0, 0 e 0. Então, vai dar 0. Agora, eu vou pegar outro vértice. Vamos pegar o vértice, sei lá, 2 em x, 0 em y. Né? Ou seja, esse daqui agora. Ó. Nesse vértice, o x é 2 e o y é 0. Então, vai zerar aqui, vai zerar aqui, vai zerar aqui. Vai ficar só 2 vezes 2 ao quadrado mais 2. Então, vai ser 2 vezes 4 mais 2. Nesse caso aqui vai ser igual a 10. Tá? Agora eu vou pegar um outro vértice.
Agora eu vou pegar esse vértice aqui, ó. 0 em x, 2 em y. Então aqui vai zerar, vai zerar, vai zerar. Vai ficar só 2 ao quadrado menos 2. Então aqui, 0 em x, 2 em y. Vai ser 2 ao quadrado menos 2. Claro que isso aqui vai dar 2. Por último, eu vou pegar esse último vértice aqui, ó, onde x é 2, y é 2. Então aqui vai dar 8, aqui também vai dar 8. 8 menos 8, cancela. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar menos 2, cancela também. Só vai ficar aqui, ó, 2 ao quadrado que é 4. Então, o último vértice vai ser igual a 4. Então pronto. Guarda esses valores por enquanto. Nós temos o valor 0, 10, 2 e 4. Então, por enquanto, quem está ganhando, quem é o maior valor? É esse daqui. Quem é o menor valor? É esse daqui. Mas calma que ainda pode aparecer um outro para ganhar deles. Pronto. Agora sim, vamos olhar para a fronteira do meu conjunto. Aí, nesse caso, o que eu vou fazer? Como o meu conjunto é esse daqui, ele é um polígono, então cada lado do meu polígono vai ser uma parte da minha fronteira. Então, por exemplo, vou chamar aqui de D1, esse lado aqui de baixo, vou chamar aqui da esquerda de D2, aqui em cima D3 e aqui D4, tá? Essa vai ser a minha fronteira. Então, a minha fronteira do meu conjunto D vai ser a união desses 4 lados. Agora, eu vou analisar em cada fronteira se vai ter um ponto de máximo ou mínimo. Vou começar por essa daqui, ó, a de baixo, D1. Então, agora vem aquilo que eu ensinei vocês. Como é que você descreve uma fronteira? Isso é importante agora para saber se na fronteira tem um ponto de máximo ou mínimo. Começando aqui com D1. Então, vamos lá. Fronteira. Na fronteira, vou começar com D1. Como é que eu vou descrever o D1? Bom, em D1, vocês concordam comigo que o y é sempre 0? Né? Então, vou escrever assim, ó. Vou escrever, são os pares x e 0, tais que o x está entre 0 e 2. Nesse caso, gente, para esse pedaço da fronteira, como é que vai ficar a minha função? A minha função vai ficar assim, ó. A minha função vai ser f de x0. Só que quando eu escrevo f de x0, ou seja, eu estou colocando y igual a 0, como é que vai ficar a minha função ali? Vai ficar 2x² mais 0 menos 0 mais x menos 0. Vai ficar assim. Ou seja, eu coloquei o x sendo 0. Então, a função que sobrou aqui foi uma função de uma única variável. Então, eu vou chamar isso daqui, ó, de f1 de x. O que faz sentido, né? Porque se eu pegar só ali no meu domínio, só um lado do quadrado e olhar para o meu gráfico agora é uma curva do cálculo 1. E aí, a minha função depende só de uma variável. Então, agora eu vou achar, olha só, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar o método do intervalo fechado para essa função nesse intervalo. Então, o que você aprendeu lá no cálculo 1 é só uma subetapa do que a gente vai fazer agora em cálculo 2. Porque a gente vai aplicar o método do intervalo fechado 4 vezes, em cada lado do quadrado. Mas não se preocupe, assim, é um pouco trabalhoso, mas não é difícil. Porque, ó, como eu falei, para esse conjunto aqui, a minha função está assim. Eu quero achar ponto crítico para ela. O que eu faço? Agora é cálculo 1, eu vou derivar igual a 0. Então, derivando esta função, eu vou ter 4x mais 1. E eu vou igualar isso aqui a 0. Resolvendo, eu vou ter x igual a menos 1 sobre 4. Só que, método de intervalo fechado. Esse valor, ele pertence ou não pertence ao intervalo aberto, 0,2?
Pertence ou não pertence esse intervalo aberto? Não pertence, porque é negativo. Então, ó, ele não pertence. Se ele não pertence, o que eu faço com esse ponto aqui? Ignoro. Tá, esquece ele, ignora. Ele não faz parte aqui, pronto. Então, acabou. Vamos para o próximo lado. Só que aí você vai me dizer o seguinte, professor, mas no método do intervalo fechado, não faltaria a etapa que eu teria que calcular nos extremos do meu intervalo? No caso, eu não teria que calcular para f de 0 e f de 2? Teria, mas a gente já calculou. Sabe por quê? Porque é um vértice. Ó. Se o x for 0, eu tenho 0, 0. É um vértice, a gente já calculou bem aqui. Ó. Se o x for 2, é um vértice também. A gente já calculou bem aqui o valor. Entenderam agora? Então a gente vai pular essa etapa todas as vezes que a gente for aplicar mais intervalo fechado. Eu não vou aplicar nos extremos mais, porque eu já apliquei quando eu calculei nos vértices. Pronto. Então acabou aqui, para essa parte. Bora agora para o segundo intervalo. Olha, aqui em D2, o x é sempre 0 e o y está entre 0 e 2. Então vou escrever assim. Vou escrever 0, y, tá o quê? O y está entre 0 e 2. Como é que vai ficar a minha função nesse intervalo aí? Vou ter que aplicar minha função em um ponto 0y. Volto para a minha função, 0 onde tem x, vai ficar só y² menos y. Claro que isso aqui é uma função que só depende de y, vou chamar ela de f2. Vou aplicar a média do intervalo fechado, vou derivar igual a 0. Então, derivando, eu vou ter 2y menos 1 igual a 0. Eu vou ter y igual a meio. Meio pertence ao intervalo aberto 0, 2, gente, sim ou não? Sim. Então, agora eu vou ter que calcular. Então, eu vou calcular para esse ponto, eu vou jogar aqui ó, na minha função. Tá? Então, se eu calcular f de 0 e y igual a meio, quanto é que vai dar? Vai ficar meio ao quadrado, que é 1/4 menos meio. 1/4 menos meio, isso aqui vai dar menos 0,25. Pronto. Eu só calculei porque ela faz parte aqui no interior. Então, ó, lembra que esse daqui é o ponto crítico que a gente achou. É o ponto 0,6, é o ponto crítico. Só que lá a gente ignorou ele, porque ele estava na fronteira. Eu só queria os pontos que estão no interior. Mas, como ele estava na fronteira, inevitavelmente ele apareceu de novo. E agora sim eu calculei ele. Tá bom? Próximo conjunto. D3. Bom, nesse conjunto, gente, o que está acontecendo aqui? Ó? O x está variando, mas o y sempre é 2. Então, são os pontos x e 2. Então, são os pontos x e 2. E o x está variando entre 0 e 2. Então, como é que vai ficar a minha função? f de x2 vai ser, onde tiver y, coloca 2, né? Então, vai ficar 2x² mais 2 ao quadrado, que é 4, menos 2 vezes x vezes 2, fica 4x, mais x menos 2. Vou ter essa função aqui. Aí, ó, vai ficar 2x². Aqui, menos 4x mais x é menos 3x. Mais 4 menos 2 é mais 2. Tá? Essa função aqui ó, só depende de x. Vou chamar de f3. Vou derivar igual a 0. Derivo. Vai ficar 4x menos 3 igual a 0. Ou seja, x igual a 3/4. 3/4 pertence ou não pertence ao intervalo? Pertence. Então, eu tenho que calcular. Então, vamos lá. Vamos jogar aqui. F de 3/4 em x e 2 em y. Bom, vou usar aqui. Ó. Vai ficar 2 vezes 3/4 ao quadrado, que vai dar 2 vezes 9 sobre 16, menos 3 vezes 3/4, que vai dar 9 sobre 4, mais 2. Mais 2. O
Aqui a gente vai ter que fazer uma continha, né? Vou logo simplificar aqui para ficar 8. E eu vou logo considerar o MMC 8. Mas estamos terminando já. Porque depois vai ter só uma fronteira. Depois dessa última fronteira, é só comparar os valores. Ver qual é o maior e qual é o menor. Ó, então, bora voltar para cá. Ainda estou calculando. Então, F de 3/4 e 2 vai ser... Já sei que MMC é 8. Aqui vai ficar só 9. Aí aqui, 8 dividido para 4 é 2. Vezes menos 9 vai dar menos 18. 8 dividido para 1 é 8. Vezes 2 vai dar 16. Aí, então, isso daqui vai dar menos 2, vai dar 7/8. Quase 1, né? Deu isso daqui. Pronto. Agora, última parte da fronteira, que é essa linha vertical aqui ao lado direito do quadrado. Nessa linha aqui, o x é sempre 2 e o y que está variando, de 0 a 2. Então vai ficar 2 e y, tal que y está entre 0 e 2. Aí como é que vai ficar a minha função? Vamos ver. F de 2y vai ser igual a 8, já que é 2x ao quadrado, mais y ao quadrado, deixa mais y ao quadrado, menos 4y, tá? Mais 2 menos y. Mais 2 menos y. Ajeitando mais esse polinômio, vai ficar y ao quadrado. Aqui, menos 4y menos y, menos 5y. E aqui, 8 mais 2 é 10. Isso daqui é uma função, vou chamar de f4, que só depende de y. Vamos derivar para igualar a 0. Vai ficar 2y menos 5 igual a 0. Y vai ser 5 dividido para 2. E eu te pergunto, esse ponto pertence ao intervalo de 0 a 2, sim ou não? Não. Porque 5 sobre 2 é 2,5. Então, ó, não pertence. Então, ignoro. Ok, acabou todos os pontos da fronteira. E agora eu vou para a última parte, que é a comparação. E conclusão, né? Chamar de conclusão. Conclusão. Então, gente, vamos lá. Vamos recapitular aqui quais valores a gente achou e calculou na função. Aqui nessa primeira parte, a gente achou esse ponto crítico, mas ele não faz parte do interior. Então, a gente não calculou o valor da função nele. Ignoramos. Nos vértices, calculamos 4 valores. Ó, 0, 10, 2 e 4. E na fronteira, esse daqui a gente ignorou, que não fazia parte do intervalo aberto. Esse daqui a gente calculou, deu menos 0,25. Aqui a gente calculou, deu 7/8. E aqui a gente ignorou porque não faz parte do interior. Desses que vocês viram agora, são 6 valores. 1, 2, são 6. Qual é o maior? O maior é 10. Então, olhando todos, comparando, o maior está aqui, ó. É 10. E quem é o menor desses 6 valores? É menos 0,25. É o único que é negativo dos 6. Dos 6, ó. O único que é negativo está bem aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Então, conclusão, depois de comparar todo mundo, você tem ponto de máximo. Isso absoluto. Ponto de máximo, ponto de mínimo. Você tem o valor, vamos colocar aqui o valor máximo. E o valor mínimo. Tá, então como ponto de máximo, ali é o 10, né? O 10 ele é atingido no 0,2. Então ponto de máximo é, não, 2 e 0. 2 e 0. E o valor máximo é 10. E o ponto de mínimo é atingido no 0
2,5 e o valor mínimo é menos 0,25. Está aqui. Conseguimos achar o que ele pediu. Alguma pergunta que a gente fez aqui, alguma dúvida? Se cair uma parecida, dá para resolver? Beleza. Então, deixa só, antes da gente resolver a próxima questão, já tem 15 minutos, eu queria só mostrar aqui para vocês, no GeoGebra, como é esse gráfico já com essa restrição. Então, eu tenho f de xy igual a 2x² mais y² menos 2xy mais x menos y. Está aqui, mas não é no conjunto todo, né? Não é no R2 todo, porque o x tem que estar entre 0 e 2. Está aqui, ó, já reduzi um pouco o domínio dele. E agora o y também está entre 0 e 2. Está aqui. Aí, para melhorar nossa visualização, vou colocar aqui o x entre menos 1 e 3, y entre menos 1 e 3, o z entre menos 1 e 11. Pronto. Então, olha só, esse daqui é o gráfico já restrito àquela parte do domínio. Então, nós vimos que no ponto 0, meio, nós temos um ponto de mínimo global. Ó, tá bem aqui embaixo, ó. Realmente, esse ponto aqui é o ponto de mínimo global. E nós vimos que no ponto 2, 0, vem aqui em cima, ó, a gente tem um ponto de máximo global, que vale 10, que é o ponto 2, 0. E o ponto de mínimo global é 0,5 e vale menos 0,25. Tá? Então, eu queria só resolver só mais uma questão com vocês. E aí depois eu queria, se der tempo, né, eu queria comentar um pouquinho da prova de vocês. Apesar de que vocês estão com notas boas, pelo que eu vi. Mas mesmo assim eu vou tentar comentar se der tempo. Mas acho que o mais importante mesmo para a gente é resolver esse exercício. Então, vamos dar prioridade para ele. Ó, perceba que é mais um caso de uma função. Suponha que a função, aí ele está uma função, só que essa função fornece a temperatura de uma placa. Como é o formato da placa? Aí ele diz aí, essa placa ela é moldada por esse conjunto. Aí ele quer saber o ponto de menor temperatura, só isso que ele quer saber. Então, só anotar aqui as informações. Então, aqui, a temperatura é 4 menos x² menos y². E o meu conjunto é o conjunto dos pontos que pertencem ao R2, tais que x e y maiores que 0, y está entre x e 8 menos x. Pronto, então, primeiro passo, como eu falo para vocês, é desenhar o nosso conjunto. Como é que ele é? Então, ó, nesse conjunto aqui, se eu olhar só para cá, para esse pedaço que desenha equações, perceba que eu estou dizendo que x e y são maiores ou iguais que 0. Então, você já sabe que eu estou no primeiro quadrante. Além disso, se eu olhar só para cá, eu posso dizer que y está entre essas duas funções. Qual função? Essa reta crescente e essa reta decrescente. Então, se eu conseguir desenhar essas duas retas aqui, eu já consigo dizer como é o meu conjunto. Então, venho. Bom, e nesse caso aqui, eu vou desenhar a reta y igual a x. Tá? Y igual a x vai ser uma reta crescente. Vou colocar assim. E essa reta aqui, gente, é uma reta decrescente, correto? Menos x está decrescendo, deslocada 8 unidades para cima, ou seja, ela corta o eixo y no 8. Então, seria algo mais ou menos assim. Pronto, eu teria isso daqui. E o y, ele está acima da minha reta x e acima da minha reta crescente e abaixo da minha reta decrescente. Então, basicamente, esse daqui é o nosso conjunto, já que x e y são positivos. Então, na verdade, a minha placa ela é triangular.
já que esse aqui que é o nosso conjunto. Pronto, determinei o meu conjunto. Agora, é importante eu até olhar para os vértices dele. Então, quem são os vértices desse meu triângulo aqui? Bom, 2 eu já sei quem são, né? Um é a origem. E aqui, 0 em x e quanto em y? 8. Muito bem, aqui é 8. Agora eu te pergunto, quem é esse valor bem aqui, ó, gente? Onde as retas se encontram. Como é que eu descubro esse valor aqui? Basta igualar. X com 8 menos x. Quando eu igualo x com 8 menos x, fica 2x igual a 8, ou seja, x igual a 4. Então, as retas se encontram quando x é igual a 4, e nesse caso o y também é 4. Então, pronto. Achei já o meu conjunto, é um triângulo, os vértices, a origem, o ponto 4, 4 e o ponto 0, 8. Agora eu vou começar a fazer. Essa é a parte assim que acho que a gente está menos acostumado. O resto é seguir o passo a passo. Então, primeiro, ponto crítico. Vamos lá, a função está aqui. Então, eu vou derivar a minha função em relação a x. Vai ficar só menos 2x. Vou derivar em relação a y. Vai ficar menos 2y. Vou igualar a 0. E no final, eu vou ter como ponto crítico x igual a 0 e o y igual a 0. Só que esse ponto crítico, 0, 0, ele faz parte do interior do meu conjunto, sim ou não? Ele não faz parte. Ele está na fronteira aqui, ó. Ele é um vértice, mas ele não está no interior. Então, por enquanto, eu vou ignorá-lo. Então, vou dizer, ó, não faz parte. Então, por enquanto, eu vou ignorar. Agora, os vértices. Vamos calcular o valor nos vértices. Apesar de que agora ele vai entrar, né? Já que ele é um vértice. Então, vou calcular no 0, 0, que é um vértice. Quando x é 0 e y é 0, a minha temperatura é 4. Está aqui. O outro vértice é quando x é 4, y é 4. Né? Bem aqui, ó. X é 4, y é 4. Aí, nesse caso, vai ficar 4 menos 16, menos 16. Isso aqui vai dar menos 28. Então, aqui a temperatura deu negativa. E, por último, quando x é 0, y é 8. Aí vai ficar menos 64 mais 4 menos 60. Então, são esses valores do vértice. Agora, vamos olhar para a fronteira. A fronteira, eu vou dividir em 3 partes. Vou chamar essa linha aqui de D1. Vou chamar esse daqui de D2. Ou melhor, E, né? Agora o meu conjunto é E. E aqui é 3. E vamos lá. No caso do E1, gente, no caso do E1, é quando o meu x ele é sempre 0. O y está variando entre 0 e 8. Então, vou escrever assim. E1 é quando o x é 0 e o meu y está variando entre 0 e 8. Aí, nesse caso, como é que vai ficar a minha função? A minha função é t0y, vai ficar só 4 menos y ao quadrado. Claro que isso é uma função que só depende de y. Vou derivar igual a 0. Quando eu derivo, vai ficar menos 2y igual a 0. E, nesse caso, eu vou ter y igual a 0. Só que y igual a 0, ele faz parte do interior desse intervalo aqui, do interior, não dele fechado. Do interior faz parte? Intervalo aberto? Não. Tá? Ele está no extremo, tudo bem, mas a gente até calculou no extremo, que é o ponto 0, 0. Mas no interior ele não está. Então, vou ignorar. Vamos para o próximo agora. Bom, gente, no próximo, eu tenho isso aqui, ó. Perceba que agora nem o x, nem o y são constantes. E agora, acabou para mim? Não. Tudo bem que x e y estão variando, mas eles têm uma regrinha aqui. Todo mundo que está nessa parte da fronteira,
os valores de x são iguais a y. Ou seja, essa reta aqui não é a reta y igual a x? É. Então, eu posso dizer que essa parte da fronteira são os pontos x e x, já que y é igual a x. E isso vai acontecer com x variando de 0 até 4. Então, vou colocar aqui. São os pontos x, tal que x está variando de 0 até 4. Quando eu coloco na minha função esses pontos x e x, a minha função vai ficar 4 menos 2x², que também é uma função que só depende de x. Então, eu vou derivar igual a 0. Aqui vai ficar menos 4x, que igualando a 0, x vai ser 0. Só que, de novo, o 0 não faz parte do interior, né, do conjunto aberto. Ele é um extremo, mas não faz parte do interior. Então, vou ignorar de novo. Por último, nessa última parte da fronteira, perceba que x e y estão variando. Só que todo mundo que está nessa reta são os pontos em que y é igual a 8 menos x. Né? Y é igual a 8 menos x. Ó. Então, são os pontos onde x é x e y é 8 menos x. E isso vai acontecer também para todo x entre 0 e 4. Bom, se eu jogo na minha função esses pontos x e 8 menos x, como é que ela vai ficar? Vai ficar 4 menos x² menos 8 menos x ao quadrado. Vou desenvolver isso daqui. Isso aqui vai ser igual a 4 menos x². Aí aqui, 8 ao quadrado, 64. Aí tem um menos ainda. Aí aqui ficaria menos 16x, só que com esse menos vai ficar mais. Aí mais x², mas com esse menos aqui vai ficar menos. Pronto. Então vai ficar menos 2x² mais 16x menos 64. Isso daqui é uma função que só depende de x. Então, nós vamos derivar essa função para igualar a 0. Isso aqui vai dar menos 4x mais 16 igual a 0. Isso aqui vai dar x igual a 4, só que x igual a 4 não faz parte do intervalo aberto. Ele é um extremo, mas não faz parte. E lá no extremo a gente já até calculou quando a gente calculou os vértices. E agora acabou, já é para a nossa conclusão. Bom, aqui, gente... Bom, todos esses aqui a gente descartou, porque não fazia parte. Então, a gente só ficou com esses três aqui. Desses três, quem é o maior valor? O maior valor é 4. E o menor? Menos 60. O que ele pede na questão? Ele pede a menor temperatura. Então, qual é a resposta? Menos 60. Mas vamos colocar todo mundo, né? Então, o ponto de máximo é o 0, 0, onde o valor máximo é 4. O ponto de mínimo é o ponto 0 e 8. E o valor mínimo é menos 60. Então, essa daqui é a resposta final. Ele quer a menor temperatura. Bom, vamos lá. Vamos só olhar aqui no GeoGebra. E eu vou ter 1 minuto para comentar a prova com vocês. Bom, a minha função, ela é 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Só que eu tenho essas condições aqui, 8 menos x. Pronto, vou ter isso daqui. Está aqui a minha função. Aí agora, qual foram os pontos que a gente achou? A gente achou os pontos 0, 0 e 4. Esse é um ponto de máximo. E o outro ponto foi o ponto 0, 8 e colocar aqui t de 0, 0,8. Está aqui, menos 60.
Agora eu só vou ajeitar aqui a folha. Vou deixar assim, só aqui o Z que eu vou colocar menos 70. E aqui 1. Tá, então aqui... Cadê? Eu errei alguma coisa aqui. Deixa eu colocar de novo. Só quero melhorar aqui a visualização do gráfico. Só para a gente enxergar. Tá aqui, folha 3D. O Z mínimo, menos 70. Por alguma coisa dando errado aqui a visualização. Ah, tá. Não, peraí, já sei o que foi. O nosso X, tem que colocar ele entre menos 1 e 8. Aqui, 8. Pronto, agora sim. Tá aqui, então essa é a nossa função. Aí você consegue perceber ó, que aqui embaixo você tem a menor temperatura, que foi menos 60. Bom, sobrou só 10 segundos para eu comentar sobre a prova de vocês. Mas eu vou comentar bem rápido aqui, na verdade, só em 1 minuto. Na prova de vocês, dependendo do seu tipo de questão, você tinha um lucro estimado. Se eu não me engano, posso estar errado, mas depende do tipo de prova também. Você tinha uma lá que era assim, 2 mais 2x mais 2y menos x quadrado menos y quadrado. Na primeira, eu pedia para você calcular pontos críticos. Nesse caso, você só ia calcular as derivadas aqui. Ficaria 2 menos 2x, aqui 2 menos 2y, que quando você igualasse a zero, você só ia achar um ponto crítico, que é o ponto 1 e 1. Na segunda questão, eu pedia para você calcular o lucro máximo, mas para isso você tinha que provar que esse ponto era um ponto de máximo. Então, você teria que calcular o esse ano. Então, ó, pelo esse ano, você tinha o seguinte, deriva isso aqui de novo em relação a x, aqui vai ficar 0, 0 e aqui menos 2. Então, o esse ano, aplicado nesse ponto, já ia dar 4, que é positivo. Então, de fato, ele é o máximo ou o mínimo. E quando a gente aplica na segunda derivada, que também é constante, vai ser menos 2 e é negativa, então, pelo teste, eu posso dizer que esse ponto, de fato, ele é um ponto de máximo. E aí, calculando o valor no ponto, então, pelo menos para esse tipo, né, eu ia ter 3 milhões de reais. Então, essa seria a resposta. Só um detalhe. Quem não fez a verificação e só jogou aqui no ponto, ganhou 2 pontos. Se jogou corretamente, claro, né? Dos 5 pontos. Tá? Quem fez a verificação todinha aqui certinho, mas não calculou o lucro máximo, porque a gente esqueceu mesmo de calcular o lucro máximo, ficou só com um ponto de máximo, ficou com 3 pontos. Tá? Então, essa parte aqui valia 3, essa parte aqui valia 2, e aí fechava seus 5 pontos. E é isso, gente. Boa prova para vocês. E a gente se vê depois do recesso. Tenham um bom descanso e nos veremos novamente em agosto. Até mais.